Olá, essa é a primeira de uma série de entrevistas que iremos realizar com profissionais da área de ensino de línguas. Eu sou Vitor Luciano Benck E eu sou a Júlia Neves de Siqueira. e nós somos graduandos em Letras em Inglês na Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje, entrevistaremos Luciana dos Santos. Luciana é graduanda em Letras em Inglês na UFSC e atua como professora de língua inglesa no Laboratório Bridge do Centro Tecnológico da UFSC e voluntária no Programa de Educação Tutorial dos Cursos de Letras da UFSC, o PET Letras UFSC. Luciana possui experiência como monitora da disciplina de literatura ocidental, bolsista de iniciação científica na área de literatura irlandesa e bolsista e professora voluntária de inglês no PET Letras UFSC. Então, Luciana, eu queria te fazer a nossa primeira pergunta. E é o seguinte: qual o maior desafio para o professor de línguas na atualidade? E quais são os esforços necessários para superar esses desafios no teu local de trabalho? Bom, primeiramente eu queria agradecer o espaço e a lembrança, de mim para fazer essa entrevista. Eu estou bem contente com essa oportunidade, enfim. E é sempre bom falar sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente realiza na universidade e publicar isso, fazer as pessoas verem como é que é e tudo mais. Enfim, sobre o maior desafio na atualidade, quanto a dar aulas, assim, são muitos desafios, É difícil escolher um só, mas, lógico, tem a questão política, tem a questão do posicionamento das pessoas, as condições de trabalho, que historicamente já são um pouco mais complicadas, quando se trata de lecionar. Historicamente é uma profissão exercida por mulheres, então isso afeta até na questão de salário e tudo mais, mas como a pergunta envolve também a minha experiência, eu penso no seguinte, assim, uma problemática que é muito, que eu observo muito na minha profissão, observo outros professores passando pelas mesmas questões, é a necessidade de superar o ensino tradicional, como a gente teve, na escola e nossos alunos, consequentemente, também tiveram. É difícil superar os entraves, as amarras que a gente tem a esse ensino tradicional, onde não há diálogo, onde tudo tem um objetivo muito específico, assim, tipo, passar no vestibular, ou, no meu caso, aprendizado de uma língua estrangeira por questões profissionais, toda essa mecanização do ensino e a falta de proximidade do professor com o aluno, assim. É difícil superar isso porque a gente está acostumado, a gente se acostumou com isso na escola e são muitos anos de ensino tradicional, e quando você é um professor que procura fazer algo diferente, é muito difícil superar esses limites e também conseguir estabelecer com os alunos uma situação nova, que é diferente para todo mundo, Estabelecer diálogo é difícil, estabelecer um sistema de ensino diferente, assim, criar algo novo é muito difícil. Ao mesmo tempo é muito gratificante, e é muito necessário, mas baby steps, A gente tem que ir aos pouquinhos, assim, para conseguir conquistar isso. E é importante, que a situação política e todo o entorno, a estrutura também, contribuem muito com isso, assim. E como isso afeta no meu trabalho, eu tive uma trajetória um pouco estranha, assim, eu tenho uma trajetória um pouco estranha. Geralmente as pessoas começam a dar aula de línguas em escolas de idiomas, e eu comecei dando aula no PET Idiomas como voluntária. Eu tinha que ver qual o método que eu mesma ia usar, qual material eu mesma ia usar, como é que ia ser, como ia ser as aulas. Isso ficou muito por conta de mim. E daí depois, ao invés de ir para uma escola de idiomas ou para uma escola de escola fundamental, média, enfim,
Eu fui para um laboratório de TI para dar aula nesse laboratório e também trabalhando por conta, vendo que material usar, que método usar, que metodologia, abordagem, tudo. E sempre com a necessidade de ser criativo, né? E de tentar transformar esse espaço do ensino de línguas estrangeiras e tentar ver que possibilidades existem, assim. Essa é a maior dificuldade, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu tenho o privilégio de ter, né, na minha trajetória e que também rende, eu vejo assim que pode render frutos no futuro, assim. Eu quero deixar essa marquinha nos meus alunos e também quero superar meus limites, né? Superar, como eu disse, essas amarras do ensino tradicional que ficam dentro da gente, né? Aí torna difícil sair do daquela situação comum, né? Que a gente sempre se viu, mas é importante superar, né? Interessante as tuas colocações, Luciana. E realmente esse espaço do ensino tradicional, muitas vezes ele se coloca como uma zona de conforto que justamente deve ser superada, ou pelo menos tentar ser superada para que, né, a gente gere cidadãos e pessoas mais criativas e que saibam lidar melhor com os problemas da vida real. E é muito interessante isso que tu colocou, porque acaba levando para a nossa segunda questão, que é: qual a relevância da experiência com projetos de ensino na universidade durante a graduação para a tua formação profissional? Foi essencial, né? Porque fez com que eu visse como é que era a prática, né? Na faculdade a gente fica muito atrelada à teoria, que também é muito bom, é o que baseia muitas coisas que eu faço na prática, mas quando você vê a prática, a teoria cria um outro sentido, assim. Eu que sou da literatura, passei a ficar muito mais interessada nas aulas de linguística, passei a trazer as coisas que eu aprendia para a sala de aula, e isso é muito importante. A gente é de uma área que não é muito bem regulamentada, né? Não é necessário ter diploma para exercer, e esse é o nosso diferencial, né? Ter essas experiências na universidade fazem toda a diferença para a nossa formação e também para se testar, né? Ver como é que estar nesse lugar da sala de aula, do outro lado, né? Ao mesmo tempo, estando no lado do aluno também, é uma situação meio estranha, mas é muito bom, assim, e é uma vantagem enorme você começar enquanto você é aluno, porque você sabe qual é o outro lado ainda, não se esqueceu, então você aprende a ser flexível, a ser principalmente agora nesse momento de aula online, né, que é uma grande dificuldade na atualidade para dar aula, e eu sempre recomendo, né, você é professor de idiomas online, tenha aula online, seja aluno em aula online, porque daí você vai ver o que pode funcionar, o que não pode funcionar, o que pode não funcionar, como é que tá nesse outro lado, né. E bom, eu tive essa experiência dando monitoria, né? Foi a primeira experiência próxima, assim, de dar aula que eu tive. Foi uma experiência mais quanto à avaliação, assim, aprender como avaliar um aluno, que é a parte, acho que mais difícil, mais chata de ser professor, avaliar, fazer correções, esse tipo de coisa. Mas é muito importante ter o auxílio de um professor, né? Fica aí o meu agradecimento à Maria Rita. Não sei se ela vai assistir essa entrevista, mas obrigada, Maria Rita, te amo. Enfim, fica aqui minha declaração de amor. E foi uma experiência que fez toda a diferença, assim, né? Aprender como ser flexível com o aluno, aprender como ter um olhar, assim, para o que aquele aluno produz, tentando pescar quais são as habilidades que esse aluno tem, né? Que não são uma só, né? São muitas possibilidades de habilidades, de competências que cada pessoinha tem. Então, a gente tem que valorizar aquilo que ela tem de melhor, né? E saber dosar na hora de
dar uma nota ou dar um feedback para esse aluno. E no PET eu comecei assim, né, com aquele medo terrível, meu Deus, eu vou dar aula e tudo por minha conta, eu que decido tudo, e é muita liberdade, mas a liberdade, às vezes, ela te prende, assim, né? Ela dá um medinho. Só que foi a partir dessa experiência que eu pude ter outras experiências depois e aprender comigo mesma, assim, levando na cara mesmo, na dificuldade, vendo o que dava certo, o que não dava e se testando. Então, é de grande relevância essas experiências na graduação, assim, não tem nem o que falar mais do que isso, assim, eu estaria até agora na dúvida sobre o que fazer da minha vida se eu não tivesse tido essa experiência, mas como eu tive, eu não tenho dúvidas mais, assim. Eu achei muito interessante que tu comentou essa coisa de se colocar no lugar, né, do aluno enquanto tu está sendo professor. E, ao mesmo tempo, eu acho legal porque tu também acaba se colocando no lugar do professor e criando mais empatia, porque tu vê que não é uma coisa fácil de estar fazendo, né? Aham. E, então, eu queria também te fazer mais uma perguntinha, que também tem um pouco a ver com isso que tu já comentou, que é qual é o teu principal conselho para quem quer ser um professor de línguas? Ai, ai. O meu principal conselho é sair da caixinha, assim, é se testar, não só ter a experiência, sim, mas aproveitar essa experiência. Infelizmente, isso não é possível para todo mundo, assim, dependendo do lugar onde você vai começar a dar aula, se for uma instituição que tem um método muito rígido, que limite o professor, fica um pouco difícil, mas se for possível se testar, ver como que formas de dar aula são possíveis, porque tem muitas que existem e a gente não sabe, né? E também essa questão de se pôr no lugar do aluno e entender que cada aluno e cada professor também é diferente, né? Então vão ter alunos que vão gostar da sua forma de dar aula, tem alunos que não vão se adaptar e tudo bem, né? Tem vários tipos de professores, vários tipos de alunos por aí e a coisa mais legal, a coisa mais difícil, mas também a mais legal é o fato de todo mundo ser diferente, né? É difícil lidar com a diferença, mas ao mesmo tempo é necessário e é bem gratificante. Muito obrigado pelo teu relato, Lu. Eu tenho certeza que todas essas experiências compartilhadas vão ajudar muito quem estiver meio na dúvida ou interessado nessa carreira que nessa aventura mesmo, né, que é ser um professor especialmente de línguas. Então, aqui, em nome de toda a nossa equipe que está realizando esse projeto, a gente gostaria de te agradecer pela tua fala aqui, pela disponibilidade. E é isso. Se quiser fazer mais algum comentário, aí temos mais um tempinho. Obrigada também, queria Ah, também te agradecer, desculpa, mas obrigada pelo teu relato, foi bem importante, até porque a gente ainda está bem próximo, né? Nós três estamos na graduação e é legal ver esse relato de alguém que já está um pouco mais à frente. pois eu tenho uma trajetória bem louca, né? É até uma coisa que eu conversei com o Vitor antes da entrevista. Será que se menciona isso ou não? Mas eu não comecei nas letras, né? Eu fiz quase 3 anos de direito antes de entrar para o curso de letras. Então, eu tô em letras realmente porque eu quis, assim. Eu abri mão de muita coisa para estar em letras. Eu já estava encaminhada, tinha estágio, sabia o que fazer da vida, mas eu não queria aquilo porque não tinha o mesmo brilho, assim, né? Que a literatura, que a linguística tinha para mim, e particularmente o inglês. Então, o meu recado não é só para quem já é da área, mas quem não é também, entender que, ou mesmo quem é da área e não sabe se está onde gostaria de estar,
É que a vida é assim, né? Quando a gente vê, as coisas acontecem e as coisas podem mudar, assim, né? E para melhor. Então, esse é o meu testemunho. Obrigado, então, Luciana, é um prazer te ter aqui. E quem quiser acompanhar as outras entrevistas que nós iremos realizar, pode ficar aqui ligado no nosso site, que nós teremos outros convidados aqui ainda, com outras experiências também, para agregar nesses relatos e nesses conhecimentos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, gente.